Chururu! A paz do Senhor Jesus, meus queridos, tudo bem com vocês? É com muito amor, é com muita alegria no meu coração e gratidão ao Senhor que hoje a tia Cláudia Chururu vai ministrar uma aula, não para os nossos pequenos, mas para os meus amigos e companheiros de ministério. Quero dizer para vocês que o desejo do meu coração é que o quanto eu pude aprender enquanto eu estava preparando esses recursos, essa aula, que essa sementinha ela possa florescer, assim como esses girassóis, que um dia foram uma semente, que ele possa florescer no teu ministério, no teu aprendizado, na aplicação daquilo que você, vai estar vendo. Amém? Vamos lá, meus queridos. Hoje nós vamos falar sobre evangelismo infantil e recursos visuais. Qual a importância, do evangelismo infantil e recursos visuais? Vamos lá. O que é levar as boas novas? Em Marcos 16:15, diz assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós sabemos, quando o Senhor ele fala ide, ele simplesmente não está dizendo vá se você quiser, quando você tiver um tempo você faz, ou depois que você resolver todos, realizar todos os seus sonhos, aí você vai. Não. Aqui ele está nos dando uma ordem, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós, como ministros de crianças, professores de crianças, nós temos que ter esse versículo gravado na memória do nosso coração. Porque muitas das vezes a gente se acomoda, na igreja, às vezes nós vamos para a igreja, queremos ficar só sentados. Não, eu tô cansada. Criança muito sapeca, eu quero ficar só de boa, quero escutar e quero ir embora, eu não quero ter trabalho com nada. E às vezes nós nos esquecemos que o que o Senhor fala, o que Ele manda, isso é uma ordem, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, que esse versículo, meus irmãos, ele fique memorizado, gravado, carimbado aí na tábua do teu coração. Amém? Agora eu quero falar para vocês sobre as 3 finalidades do evangelismo infantil. A primeira finalidade do evangelismo infantil é a salvação. Eu coloquei aí para vocês 4 versículos, Só que eu vou ler apenas um deles, para que a aula não fique muito estendida e vocês depois, dê um pause, leiam versículo por versículo. Aí nós temos, eu vou ler o versículo de Romanos 6:23, que diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha só, a primeira finalidade do evangelismo infantil é a salvação. Nenhum evangelista de criança deve estar satisfeito enquanto não conseguir a conversão da criança, a qual ele evangeliza. Deve orar e trabalhar com este propósito. Então, o nosso propósito como professores de crianças é que as crianças entendam o plano da salvação, que elas entendam que desde pequena nós somos pecadores, Aí vamos lá para o próximo. Então, o primeiro que eu falei para vocês é a salvação. A primeira finalidade, a salvação. A segunda finalidade do evangelismo infantil, é o serviço. Nós temos que preparar as crianças para servir também. É necessário que todo cristão seja ensinado a recolher o seu dever e fazer alguma coisa na obra do Senhor. Porque somente assim a igreja poderá cumprir a sua missão de evangelizar o mundo.
E aí eu coloquei 3 versículos, eu vou ler 1 Coríntios 15:58, que está assim: portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Assim como eu falei lá no começo sobre levar as boas novas, né? Que a gente não desanime de fazer a obra do Senhor, né? Quando nós falamos da salvação, que é a primeira finalidade, a nossa primeira missão como professores é mostrar para as crianças a salvação, que Cristo morreu, ressuscitou na cruz do Calvário pelo teu pecado. Depois que a criança ela entende isso, nós vamos ensiná-las a servir, porque um dia nós vamos estar velhinhos, um dia não iremos estar aqui, e aí até o Senhor voltar, essas crianças vão estar executando esse trabalho também. Então depois vocês leiam os versículos, né, e meditem, né, o quanto é importante. Então vamos lá, o primeiro é a salvação, o segundo é o serviço e o terceiro é o crescimento espiritual. As crianças devem ser edificadas na fé no Senhor, do Senhor. Não adianta ganhá-las e abandoná-las. Temos que fortalecê-las para resistirem às tentações e serem fiéis até o fim. O versículo que eu escolhi para ler foi 2 Pedro 3,18, que diz assim: antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Então, primeiro, a salvação. Segundo, o serviço. Depois que a criança ela entende o plano da salvação, ela vai ser ensinada a servir, ela vai aprender a servir. E nesse processo, o crescimento espiritual, assim como nós ainda todos os dias, né? Crescemos, aprendemos, né? Assim como essa laranja que eu coloquei, essa laranja eu coloquei como simbolizando o crescimento, né? Da espiritual, que um dia foi uma semente, depois virou uma árvore, que aí depois nasceu essa linda laranja. É assim que deve ser a nossa fé, né, no nosso Senhor, e é assim que nós devemos ensinar as nossas crianças, né, porque muitas das vezes as crianças vão para a igreja, e aí nós conhecemos, e aí depois a criança some, e aí tá tudo bem. Não, é muito importante a gente acompanhar, saber se ela tá bem, se, né, em casa, às vezes se está precisando de alguma coisa, né? Sempre estarmos orando pelas crianças. Vamos lá. O evangelismo infantil na Bíblia. O evangelismo infantil na Bíblia, eu coloquei o valor de uma alma, a idade a ser evangelizada, tropeços e reino dos céus. Resumindo, o que quer dizer o evangelismo infantil na Bíblia, às vezes as pessoas acham que só quando a pessoa tem entendimento, já está mocinha ou já está um adulto, que vai entender o que realmente é o pecado ou vai se converter para Cristo. Mas não, a Bíblia fala que desde pequenininho a gente já deve ensinar as crianças já devem saber que já são pecadoras. Por quê? Porque criança mente, criança bate, criança também faz aquilo que não agrada ao Senhor. Então aqui tem os versículos, por exemplo, aqui a idade a ser evangelizada em Salmo 158, depois vocês abram a Bíblia e leiam, que falam que desde pequenininha, desde um bebezinho, a gente já deve falar, já deve cantar, desde pequenininha a gente já deve mostrar para a criança quem é o Senhor Jesus. Eu escolhi aqui o versículo de Mateus 18:13, o valor de uma alma, que fala assim: e se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Aqui fala sobre a ovelha perdida, né?
Aí depois tem aqui o 18:6, tropeços. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, a se submergisse na profundeza do mar. Então, assim, fala do cuidado que a gente tem que ter com essas crianças. Desde pequena nós temos que ter todo esse cuidado, esse amor, né, de não deixar ela se desviar, sempre ensinando. Vamos lá. Use linguagem apropriada para a criança. No nosso falar, né? Por exemplo, vamos por tópicos. Escolha palavras simples e sentenças curtas. Então, com crianças, a gente já sabe que a gente não deve falar palavras difíceis, né? Dependendo da turminha que é, a gente tem que procurar ao máximo falar a linguagem deles. Explique termos e conceitos novos, faça isso brevemente, sem prejudicar a história. Então, por exemplo, às vezes quando nós vamos contar uma história bíblica, às vezes até nós não conhecemos alguma palavra e falamos ali para a criança e às vezes a criança pode questionar e a gente nem sabe o que significa aquilo. Então é importante que quando nós estejamos preparando uma aula, que a gente saiba o significado das palavras e, se possível, de maneira simples, que a gente possa explicar para a criança o que é aquilo, né, na linguagem dela. Evite gírias e repetições como você sabe, então. Depois eu vou colocar aqui uns exercícios para vocês que eu achei muito bacana, né? É importante às vezes a gente se olhar no espelho e gesticular, falar, ou às vezes treinar como vai ser a história, ou até mesmo gravar, e aí a gente assiste, vê e fala, nossa, eu falei isso várias vezes, né? Então evite gírias e repetições. Use os olhos para expressar as emoções da história. Então, assim, é muito importante quando a gente está contando história para as crianças, acho que nem só para crianças, né, mas para adultos também, que a gente mostre entusiasmo, que a gente sempre tenha um sorriso no rosto, né, que a gente viva realmente aquela história, se tem uma parte triste, que a gente, né, mostre ele triste. Se tem alguma fala de uma mãe, um filho, de um homem, de uma mulher, que você imite ali a vozinha, o diálogo que tem, mas assim, demonstre emoção, alegria, entusiasmo, porque isso vai fazer com que a criança ela fique na expectativa, ai, deixa eu ver, ai, que legal, entendeu? E pratique antecipadamente a lição. Né? É muito importante antes da gente ir gravar uma aula, que a gente ensaie, que a gente se prepare. Não que você não decore a história, né? Não vamos decorar a história. Que a gente entenda a história. Por isso é muito importante para nós, principalmente professores, é importante que a gente leia a Bíblia. É muito importante que a gente ore, né? Não que a gente, tipo, agora é a história de Jó. Ai, meu Deus, eu não sei a história de Jó. Ai, eu vou lá, leio, mas aí eu não entendo direito. Não, vamos criar o hábito de ler a Bíblia. Olha só, como Jesus usava o seu material de ensino. Olha que interessante. Aqui eu coloquei a imagem de Jesus contando histórias ali, as histórias dele para as pessoas, né? Então, a fonte, as escrituras sagradas. Jesus, ele disciplinava as pessoas, aqui tem o versículo, parábolas, diversas parábolas lindas, a fazeres comuns do dia a dia. Olha só, Jesus encontrou nos fatos comuns da vida inspiração para os temas mais profundos e inspiradores que já empolgaram o coração humano. Então eu falo que Jesus, eu acho que ele foi o maior psicólogo, o maior pedagogo. Ele nos ensina o tempo inteiro, no Novo Testamento, como contar a história. Tipo, quando ele curava o cego, quando ele curava um leproso, as parábolas que ele contava, por exemplo, do joio e do trigo.
São muitas histórias, então assim, nos fatos comuns do dia a dia, como diz aqui, sempre ele tinha alguma coisa para contar, uma história, tinha aquela didática, e que a gente possa aprender com tudo isso, né? Os recursos que Jesus usava para falar sobre ele, o pão, né? Olha aqui, o pão, né? A luz, luz do mundo, sal da terra, o pastor, né? E as ovelhas, a videira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, ele usava muitas figuras, né? Muitas figuras para falar dele mesmo. Agora, olha só, nós como professores, como nós devemos escolher os recursos didáticos do aluno? Primeiro, é importante que nós, como professores, cada um tenha a sua turminha, desde o pequenininho até o maiorzinho, que a gente entenda e saiba quais são as necessidades dos alunos. Por exemplo, os aluninhos que brigam muito, ou aquele que quer se bater muito no outro, não sei a realidade de cada sala como que é. Aí, a partir da realidade das crianças de vocês, vocês escolhem o assunto. Aí aqui, dos propósitos e objetivos a serem atingidos. Então, eu vou falar sobre pecado, eu vou falar sobre criança birrenta, eu vou falar sobre a mentira, que a gente não pode mentir, eu vou falar sobre a obediência. E aí, o professor ele vai escolher de acordo com a sua habilidade, né? E aí, de acordo com a faixa etária e da atitude do professor. Então, isso aqui é a vontade, né, para cada professor. Vamos lá, recursos audiovisuais. Então, os recursos audiovisuais. Todo aprendizado é um processo associativo ao cérebro, certo? O cérebro ele usa estímulos sensoriais para promover a associação das informações recebidas, gerando aprendizagem. Aqui do ladinho eu coloquei para vocês como que o nosso cérebro aprende. Então aqui tem 10% lendo, 20% ouvindo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo, 70% discutindo com os outros, 80% fazendo, 95% ensinando aos outros. Então, olha só, nós como professores, vejam o quanto nós aprendemos. Vejam o quanto nós aprendemos. E veja aqui, ó, 50% vendo e ouvindo, o quanto uma criança, um adulto, um adolescente aprende vendo e ouvindo 50%. Ó, os recursos audiovisuais didáticos é todo e qualquer recurso utilizado no contexto de um procedimento de ensino, visando estimular o aluno e objetivar no aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem. São os componentes de ensino e aprendizagem que dão a origem à estimulação do aluno. Então, eu penso que nessa parte aqui, fala-se muito que, por exemplo, você vai dar uma aula, eu acho que é muito, eu penso assim, que tipo de professor, marcou a sua vida no seu tempo escolar? Né? Eu tive professoras bravas, eu tive vários tipos de professores e teve aqueles que me fizeram aprender muito mais. E principalmente com crianças, eu sei que na nossa turma tem muito pedagogo, eu não sou formada em pedagogia, eu penso que isso é um dom que o Senhor nos dá, principalmente trabalhar com crianças, né? Mas eu acho que é muito importante que nós, quando trabalhamos com crianças, nós trabalhamos com histórias, com musicalização, com teatrinho, com movimento musiquinhas e dedos, com os recursos audiovisuais, que é esse o tema que nós vamos, né, já nós vamos chegar. Então, assim, nós como professores aprendemos muito mais. E a importância dos recursos visuais é que 50% eles veem, e eles vendo, e eles ouvindo, 50% eles retêm. E nós, como professores, aprendemos muito mais, 95% ensinando aos outros. Agora, olha só, quais as vantagens de recursos audiovisuais?
Eu coloquei aqui umas fotinhas de recursos audiovisuais, né? Olha só, atrai a atenção. Eu, particularmente, Cláudia, eu sou apaixonada, tipo, quando alguém vai contar uma história e mostra uma figura, eu acho que marca a criança, chama a atenção da criança, domina a atenção, aumenta a retenção, torna a aprendizagem mais rápida, prepara o ambiente e desperta a motivação. Quando nós vamos dar uma aula e nós temos um recurso visual, até para nós, professores, fica mais fácil a gente dar aula, porque aí a gente vai lembrando e contando ali na sequência, mostrando, e as crianças vão vendo, e aquilo vai, né, atraindo a atenção e dominando a atenção delas. Vamos para o próximo. O evangelismo criativo. Nós, como professores de crianças, né, Ministério Infantil, nós temos que ser criativos. Por exemplo, aqui fala da criatividade, da didática e da metodologia. Dependendo da aula que você for dar, olha só, criatividade, conteúdo e mensagem. Nós sabemos que nós temos uma história para contar e às vezes não tem um recurso visual. Eu posso usar uma tiara diferente. Se eu for falar de um rei, eu posso colocar uma coroa. Se eu for falar de por exemplo, da viuvinha, eu posso colocar aquele paninho e fazer de conta que eu sou a viuvinha, né? Que aí a técnica e a didática é a arte ou a técnica de ensinar. Então aí, professor, ele vai, né, na sua criatividade, ele vai ver o assunto que ele vai tratar, o que ele vai ensinar, como que ele vai se vestir, o material que ele vai usar, e aí ele vai treinar como é que ele vai fazer isso. E a metodologia é a arte de dirigir o método na busca de transmitir o conteúdo. Então é isso que eu estou falando, seja criativo, pense aí como é que eu vou fazer, dê uma treinadinha antes de gravar a aula. Olha só, o plano da salvação. O evangelismo, aqui eu escrevi errado, o evangelismo criativo está totalmente ligado a ensinar quem é Cristo. Jesus, de diversas formas, seja cantando, seja gentil, ou simplesmente um abraço. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos ser criativos, sabe? Através do nosso entusiasmo, do nosso sorriso no rosto, vamos estimular essas crianças e mostrar para elas Jesus. E vamos viver esse Jesus, vamos viver esse amor com entusiasmo, com amor, com paixão. Amém? Os recursos audiovisuais, quadro negro, flanelógrafo nós temos na igreja, mapas nós temos na igreja, fantoches, nós temos os dedoches na igreja, álbuns, você pode montar um álbum, por exemplo, para contar a história de alguém, ou até aqueles encartes que vem naquelas revistas da EBD para você ir mostrando. Suporte para figuras, objetos, cartazes, mural, filmes, mãos, cores, músicas, avental de histórias, fantasias, que é aquilo que eu já falei no slide anterior. Agora quero mostrar para vocês os slides que nós temos na igreja. E além desses, nós temos muito mais. Aqui são os cabeções que nós temos, que era da turma do Dininho, e eles podem ser utilizados nas nossas aulas. Aqui o filho pródigo, o coração manchado. Esse aqui é um recurso visual que eu quero muito usar, que fala sobre abuso sexual, que a criança não deve deixar tocar nas suas partes íntimas. É muito interessante esse recurso. A gotinha de sangue, as mãozinhas para aqueles professores dos pequenininhos que pode contar uma historinha em forma de música. Presentes de Jesus, o kit odonto, o céu, sobre o céu. Nós temos esses chapéus, esses bonezinhos aqui de bichinhos que podem, quando for contar a Arca de Noé. O kit médico que você pode falar sobre o pecado. Vamos lá, temos mais.
a ovelha perdida, as vitaminas de Deus, a boca fala daquilo que o coração tá cheio, o corpo de Cristo. Essa bonequinha aqui é aquela que fecha os olhos, né? Quando vai orar, aí ela fecha os olhinhos e abre os olhinhos. É muito legal para usar com as crianças pequenininhas. Os frutos do Espírito, a mala de ferramentas. Esse daqui fala sobre a parábola, fala sobre as sementes, né? Aqui a florzinha, acho que é a florzinha Julie, que era uma florzinha diferente. Pode falar sobre a rejeição, sobre bullying com essa historinha. Essa daqui, eu não lembro o nome dessa história, mas você pode ver que aqui tem vários rostinhos. Era uma menina birrenta que gostava de bater nas crianças. Então isso aqui é muito legal para usar também. Aqui é a luva com a história de Paulo. Aqui o número dos dias da criação, falar sobre a criação. Nós temos aqui, ó, nós temos os dedotes na igreja e temos também esse teatrinho que nós podemos usar e contar a história. E aqui é o flanelógrafo. E fora que tem mais recursos visuais. Então, pessoal, a tia Célia, a tia Gesa arrumou lá aquela salinha. Tá tudo muito organizadinho lá. Quando você preparar a história e pensar em algum recurso visual, várias histórias que tem na Bíblia, a gente pode usar esses recursos. E é muito interessante, é muito bom porque isso atrai a atenção, chama a atenção da criança. É lógico que não tem que chamar mais a atenção do que a própria contação de história, mas é muito importante com crianças que a gente use esses recursos. Teve uma aula maravilhosa que a tia Célia deu sobre plano de aula. Então, eu acho muito importante que a gente copie esse plano, esse modelo. Sabe que eu ia dar uma ideia para vocês? Que a gente tivesse um caderno para montar essas aulas. E aí, quando chegasse uma certa época, você vai olhar e vai falar, olha, eu já falei sobre isso. E eu acho que é tão interessante e até mesmo para nós exercitarmos, né? Porque lá nos slides mais para trás, fala que 85% nós aprendemos quando nós exercitamos, quando nós praticamos. Então, se a gente pratica isso que está aqui nesse plano de aula, por exemplo, o objetivo, você vai falar, eu quero falar sobre o perdão, conteúdo. Aí você vai procurar na Bíblia, você vai ver o conteúdo que você vai usar, vai escrever mais ou menos por tópicos, como você vai escrever a história, métodos ou estratégias, como a maneira como você vai contar, recursos didáticos, que pode ser os recursos audiovisuais, ou você se fantasiar. Você pode estar usando uma colher de pau, uma vassoura, você pode estar usando... São tantas coisas, você pode estar usando uma flor, são tantas coisas que você pode estar usando, luvas, enfim. Vamos copiar o Senhor Jesus, né? Que foi o maior pedagogo, que das coisas mais simples contava coisas lindas e maravilhosas. Aqui são exemplos de evangelismo, ó, você vê aqui uma luva, que aí ela fala sobre o plano da salvação. Olha aqui, olha que legal, se a estrada da vida está perigosa, aí tem uma plaquinha. Parece que está tudo desmoronando, então pare, está na hora de mudar de direção. Jesus Cristo quer dar um novo sentido para a sua vida. Então, assim, nós temos uma infinidade de maneiras de evangelizar crianças, né? Então, seja com recursos visuais, seja com fantasias, seja com imitando falas, um teatrinho, enfim, nós temos muitas e muitas maneiras. Aí aqui é o último slide. Prepare cada lição, meu querido, como se fosse a última oportunidade de ensinar. Entregue a sua lição a Deus, confiando a Ele os resultados. Aqui fala em Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração para o Senhor. É muito forte, né? Eu falo assim, hoje a gente está aqui e amanhã nós não sabemos se vamos estar. Então, tudo é para a honra e glória do Senhor, que a gente faça
não de qualquer jeito, né? Principalmente no nosso ministério, ministério infantil. Acho que tudo que nós fazemos para o Senhor, seja louvar, ministrar, nós temos que fazer com amor, porque não são feitos para pessoas, mas para a honra e glória do Senhor. É feito para o Senhor. Então, meu querido, prepare a sua lição como se fosse a última oportunidade de ensinar, né? E aí você entrega, ora ao Senhor e entrega confiando a Ele os resultados. Eu quero passar uma dica muito legal para você, meu irmão, minha irmã que é mais tímido. Dá um sorriso assim, ó. Olha, se olha no espelho agora. E olha como você é lindo, e como você é especial, e como você é amado do Senhor. Faça isso pelo menos por 21 dias, 20 dias, 15 dias. Se olha no espelho e fica lá sorrindo assim, ó. Não é? Você não é lindo? Pois é. Nas suas aulas você possa sorrir e exalar esse amor de Cristo. Amém? Para nós, né? A gente vai aprendendo a cada dia, né? Se olha no espelho e faz uma cara de brava. Agora faz uma cara de dúvida. Agora faz uma cara de alegria, de tristeza. Então você vai treinando no espelho, na sua contação de história, você vai treinando, tipo, o que tem, as historinhas que tem, vai treinando e vai exercitando as emoções que tem e vai colocando nas tuas histórias aquela emoção, porque isso atrai demais as crianças. Agora, para terminar, eu quero que vocês observem aí, ó, o que nós vemos, né? Aí temos o joio e temos o trigo. Meus queridos, se nós pegarmos uma folha de joio e uma folha de trigo, se nós pegarmos o joio e fizermos assim, ele vai ficar assim. Ele vai ficar assim, ó. Não tem uma semente. Aqui é o trigo. O trigo também é a mesma coisa. Se nós esfregarmos, olha o tanto de semente. Mas o que eu quero deixar para vocês como mensagem de reflexão? É que todo o trabalho que nós fazemos na obra do Senhor, por exemplo, vamos dizer que aqui é o mundo. Aqui é o mundo, certo? O joio é o mundo. Se uma sementinha dessa, uma única sementinha, que aqui não dá nenhuma semente, e é igual, se uma única sementinha dessa, do trigo, cai aqui no meio do joio, você sabia que vai nascer um trigo ali? Então, meu irmão e minha irmã, continua firme, sabe, nesse trabalho. Agarra ele com amor, sabe, entrega ele para o Senhor, com todo o amor do mundo, sabe, com entusiasmo, com alegria, com paixão, porque é para o Senhor que nós estamos fazendo. E que você nunca esqueça que nós estamos aprendendo e que essa única sementinha aqui, ó, que vai gerar do trigo, ela vai florescer aqui. Amém? Então, meus queridos, olha, eu quero dizer que eu estou muito feliz que algo de bom, que pelo menos uma sementinha dessa do trigo, ela venha gerar lindos girassóis, lindas flores no teu coração, assim como tem gerado no meu, e que Deus abençoe grandemente, e que a gente nunca esqueça aí de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vamos dar as mãos, vamos ser cada vez mais unidos, ajudar umas às outras, cada um com seus dons e talentos, porque Deus, ele deu dons e talentos diferentes para cada um de nós, e é o Senhor que nos capacita. Amém? Faça com amor, faça com paixão, faça com entusiasmo, porque é isso que vale a pena, exalar o amor de Deus, viver o amor de Deus. O meu beijo para cada um de vocês. Chururu. Que Deus abençoe, a paz do Senhor e que essa mente ela venha florescer. Amém? Beijo no coração. Deus abençoe.